Existem várias formas, de um analista de licitação atuar no mercado. E uma forma delas é você que quer virar empreendedor, ou que já é empreendedor, ou aspirante a empreendedor. Então, pessoal, esse vídeo aqui é para você, analista de licitação, seja você já um analista de licitação, ou você que vai se tornar um analista de licitação. E como eu disse, aqui mesmo no canal do YouTube, eu tenho vários outros vídeos explicando várias outras formas de um analista atuar no mercado como analista, sem precisar de empresa, sem ter emprego, sem capital, ou aquele que quer ser empregado, registrado na CLT, aquele que quer ser terceirizado, que quer ser autônomo, freelancer. Então, tem várias formas de atuação. Esse vídeo aqui eu vou falar de uma, não que seja a única, como eu disse. Existem várias formas. Esse aqui é uma das formas, então, para você ver e verificar como é que vai acontecer. Então, você que é analista de licitação, você que quer se tornar analista de licitação, qual que vai ser o seu trabalho, né? O seu trabalho vai ser participar das licitações. E o analista desse vídeo aqui, uma das formas de atuação, que é o empreendedor, o aspirante a empreendedor, é aquele analista que quer abrir a sua própria empresa. Veja bem, é um caminho, existem vários outros, mas você que de repente tem a intenção de abrir empresa, né? Todos os dias chegam alunos para mim, lá no programa, né, fechado do curso, e falam: professor, eu vou abrir uma empresa aqui com a minha esposa, eu vou abrir uma empresa aqui com o meu marido, eu vou abrir uma empresa com o meu colega, com o meu irmão, com o meu cunhado, e a gente vai começar a vender produtos ou prestar serviços para os órgãos públicos, tá? Depois tem outro vídeo aqui também que eu falo, se você ainda não sabe qual o nicho de mercado, o que você quer fazer, o que você quer vender, qual é o produto que você vai vender ou o serviço que você vai prestar, tem um outro vídeo sobre isso. Esse aqui eu vou te explicar como que um analista empreendedor pode atuar, pode começar a trabalhar, ou se você já tem uma empresa, como é que você pode entrar então nesse mercado. Então, para isso, deixa eu abrir aqui para você entender. Antes, existe uma confusão, tá? E você não vai fazer parte dessa confusão. Deixa eu sair aqui da frente. Por quê? Como é que um analista, então, ele vai atuar dessa forma aqui nesse vídeo que a gente está vendo hoje? Você quer abrir uma empresa. E por que eu estou falando de aberturas de empresa? Porque se você não é um analista que optou por ser um analista autônomo, que representa outras empresas que já são abertas, ou se você não é um analista que quer garantir um emprego em uma empresa, que as empresas contratam analistas de licitações, e aí você é contratado como funcionário, regido pela CLT, registrado, tá? É uma outra forma do analista atuar. Mas esse aqui não, é aquele analista que ele quer ser o dono do próprio negócio, ele não quer ter um chefe, ele não quer ter que prestar conta para ninguém, ele quer ficar ele e a esposa dele, ela e o marido, ou ele e o marido, enfim, ele e o cunhado, o amigo, o sócio que você quer abrir a empresa, ou ainda se você for abrir a empresa sozinho, como eu vou te mostrar aqui, também é possível, tá? Mas você não quer prestar contas para ninguém, quer ser o seu próprio chefe nesse caso, tá? Então, professora, primeira pergunta, tá? Eu vou me tornar um analista, eu já sou analista e eu quero vender, então, nesse ponto, os meus produtos e os meus serviços para o governo. Então, vamos lá, olha, eu, Flávia, professora, eu presto serviços para o governo. Que serviços que você presta, Flávia? Eu presto serviços de treinamento, prestei muitos serviços de consultoria, de assessoria. Hoje eu presto treinamentos, capacitações aos órgãos públicos, como prestei também consultorias e assessorias. Então, o governo me contratava, todos os órgãos aí do Brasil, para prestar consultoria, assessoria e hoje para ministrar treinamentos, cursos, tá? Eu sou uma prestadora de serviço do governo. É que a minha forma de contratação ela é um pouquinho diferente, porque eu sou contratada por inexigibilidade de licitação, tá? Aqui é tema para outro vídeo, mas você vai participar de licitação, tá? Enfim. Professora, posso prestar meus serviços aqui? Eu vou prestar um determinado serviço aqui de jardinagem, tá? Vou prestar serviços de jardinagem. Eu posso participar das licitações como pessoa física? Então, vamos lá, gente. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é muito importante porque dá muita confusão.
Quando a gente fala do poder público contratar, olha lá, poder público contratar pessoas físicas, tá? Não confundam a contratação das licitações, que é tudo que você vai ver aqui nesse canal da Viana, minha especialidade, que são licitações quando o governo, o poder público, vai contratar serviços ou comprar produtos ou obras, tá? Então, contratação de licitação, tá? Pelas legislações, por exemplo, a lei, né? Aqui, ó, Lei 8.666, que é o que a gente estuda, Lei 10.520 do pregão e milhares de outras legislações que a gente tem. Essas legislações aqui, essas licitações aqui que a gente está falando, não é contratação de pessoa física como servidor público. Aquele servidor público que vai trabalhar lá na prefeitura, que vai trabalhar lá no estado, que vai trabalhar no órgão público. Isso é concurso público. Quando eu falo de contratação, tá? Só para você entender. Contratação de servidor público como funcionário, né? Nós estamos falando de outra coisa, que é concurso público, onde vai contratar a pessoa física para exercer o seu trabalho como funcionário, como servidor daquele órgão, daquela entidade. Não confunde isso daqui, ó, isso aqui não existe, não é isso que eu estou falando, eu quero deixar isso bem claro, porque já gravei um vídeo outra vez e veio uma pessoa, acabou escrevendo aqui embaixo, porque entendeu que eu tinha falado, não é isso, tá? Então, ó, tô colocando em vermelho, não é isso, tá? Não é isso que a gente tá falando, porque isso aqui é concurso público, é outra coisa, tá? Quando eu falo que eu vou contratar uma pessoa física, por exemplo, física, pela Lei 8.666, que é a Lei de Licitações geral, né? Seria a contratação não é da pessoa, não é da pessoa, entenda isso. Seria a contratação do serviço da pessoa. Então, por exemplo, serviço de jardinagem, eu não contrato o jardineiro, não, eu contrato o serviço de jardinagem. Eu não contrato a servente, a faxineira para fazer, eu contrato o serviço de limpeza por metro quadrado a ser limpo, tá? Isso é uma grande diferença. Passando isso aqui, o que eu quero deixar claro para vocês? Atualmente é muito difícil a gente encontrar um edital de licitação contratando, possibilitando que pessoas físicas participem das licitações. Eu vou fazer aqui a contratação do serviço de jardinagem. Vai ser muito difícil você encontrar um edital que vai possibilitar que uma pessoa física, o jardineiro, vai lá e ele mesmo participe. Por que isso? É impossível? Não, não é impossível. Você pode até encontrar. Mas por que é difícil? Porque a participação de pessoas físicas, ela fica muito mais cara para o órgão público, né? O pagamento dos impostos por recibo lá por RPA, ele fica mais caro, ele fica mais oneroso e ainda gera problemas de reclamações trabalhistas, da pessoa de repente sair de lá e depois falar, eu estava lá recebendo ordem, eles me tratavam como empregado, e aí entra com uma ação trabalhista, isso dá uma dor de cabeça, por isso que a maioria dos editais não permite a contratação de pessoas físicas, dos editais que estão regindo as licitações em pregão eletrônico, pregão presencial, concorrência, tomada de preço, convite, dessas legislações aqui que a gente está vendo, tá 8.666, 10.520, então a maioria não vai permitir que você seja contratado como pessoa física. Então, eu estou falando a verdade para você não ficar aí batendo a cabeça, quebrando a cabeça, e não vai ter muito resultado, tá? Então, se você quer, né, ser um analista de licitação e quer ser contratado pelo poder público, né, eu poderia falar, não, eu vou ser contratada como pessoa física, eu sou professora, não, eu abri minha empresa, e contrata a minha empresa. Então, fica muito mais fácil para eu conseguir prestar meus serviços, facilita muito mais a contratação dessa forma. Não que fosse impossível a minha contratação. A gente vê contratações de inexigibilidade, é mais comum, por exemplo, credenciamento de médicos, tá? Então, aí tem umas possibilidades aí de contratação dos serviços da pessoa física, tá? Mas já tô te falando que é exceção. Então, quer ser analista, empreendedor,
quer vender os seus produtos ou seus próprios serviços para o governo, o ideal é você abrir uma empresa, tá? E aí, o que eu tenho para falar a partir de agora, pessoal? Para você não confundir, não confundir, tá? O porte empresarial com o tipo ou natureza jurídica. Todo dia eu recebo perguntas, por quê? Porque quando a gente fala de porte empresarial, né, os pequenos empresários, eles têm muitos benefícios para participar de licitações. Tem uma lei complementar 123 de 2006, tem regulamento, tem tudo. E ela traz muitos benefícios para esses pequenos empresários, né? Tem um rol lá de pessoas que entram. O microempreendedor individual entra no benefício, a microempresa entra no benefício, a empresa de pequeno porte entra no benefício, as cooperativas entram, o produtor rural, tem lá um rol de beneficiados da Lei Complementar número 123 e aquelas pessoas, elas têm benefícios para participar de licitações, tá? Então, os pequenos empresários têm vários benefícios para participar das licitações, mas também tem vários benefícios tributários, quer dizer, eles pagam impostos em valores menores do que uma grande, uma média empresa, tá? Então, realmente tem muito benefício para você que vai ser um pequeno empresário. Eu tenho, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, né? Então, ela tem muito benefícios frente a uma média, uma grande empresa, se fosse participar de uma licitação, tá? Então, tem desempate ficto, regularidade fiscal, trabalhista tardia, tem possibilidade de licitações que são exclusivas só para esses pequenos, só eles participam, um monte de benefício, tá? Tem vários benefícios. Agora, o que eu não quero que você confunda é o porte empresarial com o tipo de natureza jurídica, porque às vezes as pessoas, elas ficam sabendo desses benefícios aqui. Por exemplo, um dos benefícios é se uma empresa de pequeno porte entregar, por exemplo, uma certidão, né? Uma certidão que a gente fala que tem alguns documentos, quando a gente vai participar de licitação, a gente tem que juntar uns documentos. Entre esses documentos, nós temos as certidões fiscais e trabalhista. Aí a gente entrega lá uma certidão fiscal, tá? Com data de validade vencida. Eu vou ter um prazo para poder entregar uma nova certidão com o prazo ok. Então, eu entreguei lá no dia da licitação, estou na licitação, o prazo da minha certidão municipal está vencida, eu vou ter um prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por igual período para que eu possa pegar e lá conseguir obter a certidão com prazo de validade na vigência e entregar para o órgão. Agora, uma empresa de grande porte já não tem essa possibilidade. Se tiver vencido lá no dia a certidão municipal, ela está fora do jogo, tá? E aí as pessoas falam, professor, eu tô aqui, é uma empresa limitada. Limitada pode? Depende. É limitada ao quê? É empresa de pequeno porte? É microempresa? É grande empresa? Então, assim, não confunda isso daqui, porque isso daqui é uma outra forma de classificação, tá, das sociedades. Então, entenda que o porte empresarial, quando a gente fala do porte empresarial, o que é importante para você saber no momento de abrir empresa, né? Aqui, ó, microempresa e empresa de pequeno porte. Deixa eu abrir aqui só para te mostrar. Olha só. Deixa eu jogar no Google a Lei Complementar 123 de 2006. Só para você entender, lá no artigo 3º, a gente tem os patamares de valores. Então, assim, ó, para você ser... Deixa eu achar, achei aqui, ó. Vamos lá. Para você, então, se enquadrar como microempresa, olha lá, você tem que receber, né, no ano calendário, uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Aí você vai ser uma microempresa. Empresa de pequeno porte vai ser acima de 360 mil e igual ou inferior, quer dizer, até, né, 4 milhões e 800 mil reais. Então, de repente, se seu faturamento, né, no ano calendário, seu faturamento bruto, ele tá até 4 milhões e 800 mil reais e você não se encontra em nenhuma das situações de impedimento aqui do parágrafo 4º do artigo 3º, tá? Não tá em nenhuma dessas situações de impedimento, você é uma empresa de pequeno porte e você vai fazer jus aos benefícios quando você vai lá participar de uma licitação, tá? Agora, apesar do porte empresarial, que são as classificações, o que você tem que entender é aqui, não, na Lei Complementar número 123, também o MEI também é beneficiado, tá? Porque
O MEI, ele também foi beneficiado pela Lei Complementar número 123, além de outros beneficiados como cooperativas, né? E ele tem aqui a diferença do MEI, que a receita dele vai ser até R$81.000 hoje, tá? É esse patamar de R$81.000, tá? E aí, o que você tem que saber, pessoal? Além disso, além do porte, você vai ter o tipo, a natureza jurídica. Então, você pode ser um microempreendedor individual, que é o MEI, você vai ser só você não precisa de um outro sócio, você vai estar sozinho, tá? Tem o empresário individual, que seria a empresa, a sociedade de um sócio só. A desvantagem é que aqui o empresário individual, ele teria a responsabilidade dele em dívidas, né? De repente, dívidas tributárias, trabalhistas, ele responde também com os bens pessoais dele. Então, não é tão interessante aí, as pessoas acham um pouco perigoso. E aí, lançou-se essa empresa individual de responsabilidade limitada, que é chamada de EIRELI, né? A diferença aqui é que ele vai ter o seu patrimônio pessoal resguardado, quer dizer, vai responder em regra, né? As dívidas da empresa responde pelo patrimônio da empresa mesmo dele, mas ele tem que apresentar aí alguns valores, né, para abrir a empresa. Depois a gente tem a sociedade simples, que aí eu vou precisar de 2 sócios. A sociedade simples são aquelas sociedades que elas vão exercer atividades, né, mais de natureza intelectual, de natureza científica, por exemplo, sociedade de advogados, de médicos, né, de dentistas. Depois eu tenho a sociedade empresária limitada, né, limitada porque responde com, em regra, o patrimônio da empresa, em regra, desde que não seja caso de fraude. Sociedade anônima, sociedade de encontro de participação, produtor rural, cooperativas. Pessoal, então aqui são só alguns exemplos, tá? Só alguns exemplos para você entender, para você não confundir o porte com o tipo jurídico. Por exemplo, eu tenho uma empresa de pequeno porte que é uma sociedade empresária limitada. Eu tenho uma empresa dessa, tá? Mas eu poderia ter um outro tipo de empresa aqui enquadrado em outro tipo também, sem problema nenhum. O que é importante saber? Professora, como é que eu vou começar? Eu posso começar sendo um MEI? Então, vamos lá, essa é uma dúvida muito comum, tá? Deixa só eu esclarecer uma coisa. Esse vídeo aqui é para você que vai abrir a sua empresa e você vai vender os seus próprios serviços ou os seus produtos para o governo. Eu, Flávia, vou abrir uma empresa e vou vender tablets. Eu, Flávia, vou abrir uma empresa e vou vender água mineral. Eu, Flávia, vou abrir a minha empresa e vou vender serviço de manutenção de elevadores, tá? Então, são os meus serviços, são os meus produtos, por isso que eu estou abrindo a minha empresa. E aí, nesse caso, você vai poder abrir o MEI, sim, com as limitações que eu vou te mostrar agora. Porém, se você é um analista de licitação, que é consultor, você está querendo prestar serviços de consultoria, o seu cliente serão as empresas privadas. Você vai lá na empresa privada e vai participar da licitação para ela, e ela que vai assinar o contrato. Aí, nesse caso, você não pode ser MEI, tá? Tem um outro vídeo aqui que eu explico isso. Procura, que é sobre o analista de licitação que quer ser autônomo, que aí é outra coisa. Então, não confunda. Aqui é o analista que vai abrir, que é o empresário. O analista empresário vai abrir a sua empresa e ele vai vender os seus próprios produtos, os seus próprios serviços para o governo. Tá bom, professor, então já sei de tudo isso e eu quero começar agora, tá? E para ter pouco gasto, não tenho tanto capital, eu quero abrir um MEI. Como é que eu faço para abrir um MEI? Então, deixa eu te mostrar aqui só um passo a passo inicial, tá, pessoal? Porque, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu tenho que falar para você é, em qualquer abertura de empresa, qual que é a minha recomendação? É sempre você contar com a ajuda de um contador. Então, aí na sua cidade, né? Primeiro, a ajuda do Sebrae. O Sebrae, ele ajuda demais, tá? Eu, quando fui abrir as minhas empresas, eu sempre fiz uma consulta, sempre fui conversar com o Sebrae. Muitas vezes o atendimento é totalmente gratuito, tá? Eu nunca paguei nada para esse tipo de atendimento. Eles fazem uma orientação, eles te dão uma ajuda, até análise de pesquisa do mercado, do que você vai abrir. Eles dão um auxílio bem interessante lá. E depois, lá, lógico, você contar com também o auxílio de um contador, porque você vai precisar de burocracia, de documentos. Então, principalmente se eu já vou abrir direto uma microempresa, já vou abrir direto uma empresa de pequeno porte. Então, sem dúvida, você precisa do auxílio de um contador de confiança e da sua cidade para que ele possa te ajudar nesse primeiro passo aí mais burocrático, tá? Essa é a primeira sugestão que eu dou para você para abrir empresa, é você ter a ajuda, o auxílio de um contador aí de sua confiança aí da sua cidade, tá? Agora eu vou te mostrar como que é fácil o MEI, né? O microempreendedor individual, aquele que é até R$81.000, pode ter um
único empregado, com salário mínimo. Então, o que eu quero mostrar para você? Entra aqui, ó, nesse site, portaldoempreendedor.gov.br, e a primeira coisa que você vai fazer é aqui, ó, quero ser microempreendedor individual, formalize, se você que ainda não é, né? Primeira coisa que você tem que ver é isso aqui, ó, atividades permitidas. Você clicando em atividades permitidas, você vai ter o rol de todas as atividades que são permitidas ter o MEI, que vai ser de acordo com o CNAE, que você vai ter que cadastrar, que é o código, né, de cadastramento relativo aos tributos que você vai pagar da Receita Federal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, se você procurar aqui a atividade de consultor, ele não está aqui nesse rol, porque não pode, né, ser prestado a atividade de consultor. Então, primeiro você localiza aqui a atividade que você quer prestar. Depois, ainda aqui no Formalize-se, tá? Você tem várias aqui, eu recomendo que você dê uma olhada aqui em tudo, o que é ser um MEI, quais são os direitos e obrigações. Ele te dá até as dicas, né, a respeito dos tributos, o que você vai pagar, que é algo bem mais facilitado, bem simplificado mesmo. E aqui, ó, Formalize-se. É rápido, é tudo pela internet. Deixa eu só pegar o passo a passo aqui para você, olha lá. Olha só o passo a passo aqui para você se formalizar como microempreendedor individual, MEI. Então, o passo a passo que o próprio Sebrae aqui dá é dar uma olhadinha na Lei Complementar número 128 para você entender quais são os critérios, tá? Para ver se realmente se adequa àquilo que você pretende. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero abrir uma empresa com manutenção, que eu vou ter que ter os empregados para dar manutenção, então o MEI já fica fora, porque o MEI você só pode ter um empregado, né? Então, dá uma olhadinha, vê quais são os requisitos depois. Certifique-se aqui na tabela que eu passei para você, que a atividade é permitida, e depois vá na prefeitura da sua cidade lá e verifique, ó, consulte na prefeitura do seu município, da sua cidade, onde você vai abrir, né, o MEI, logicamente, a viabilidade do exercício da sua atividade no endereço que você pretende, tá? Então, é muito importante isso aqui para não ter problemas depois futuros. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer o seu cadastro na plataforma, nessa aqui, ó, plataformagov.com.br, tá? Esse link aqui vai direto nesse site aqui, tá? Do próprio Sebrae ali. Vai no Sebrae, como abrir um MEI, você vai encontrar esse site que eu tô te mostrando. E aí vem os passo a passo que você vai no próprio portal do empreendedor, que é o site que eu estava agora há pouco com você. Você vai formalizar e já vai sair com o MEI formalizado, né? Você vai informar os seus dados da Conta Brasil Cidadão, que foi esse aqui que abriu agora, tá? É no site do portal, esse site aqui, ó, portaldoempreendedor.gov.br, formalize-se, aí você já vai para esse passo a passo que eu tô te mostrando, tá? Depois de aceitar, você vai autorizar o acesso, vai informar, se for o caso, né, o número do recibo da sua declaração de imposto ou título de eleitor, informar o número do seu telefone, vai receber um SMS, vai confirmar isso daí, e aí vai dar o seu nome fantasia, aquela empresa que você vai abrir, né? E vai colocar o CEP do seu endereço residencial e onde vai funcionar a empresa, tá? Ler o conteúdo e digitar o código de confirmação prontinho. Você já vai estar formalizado, né? Lembrando que o MEI, ele não tem contrato social, você vai ter o CCMEI, que é o certificado, né? Que atesta que você fez a sua formalização aí como MEI. E não esqueça, como eu falei, né, antes de fazer toda essa verificação, sempre você consultar um contador aí da sua confiança, para que, de repente, alguma dúvida de documento, ele possa te ajudar, te auxiliar. Inclusive, a questão da atividade que você vai exercer, para não ter problema, amanhã não ter um problema no futuro. O contador, ele é imprescindível para que você, então, formalize e aí você possa, então, começar a atuar no mercado como MEI e nada impede que, conforme você extrapole, professora, extrapolei os R$81 mil, você faz o desenquadramento como MEI e faz o enquadramento no próximo, né, que seria a microempresa, por exemplo, tá? Isso é completamente normal. E a partir daí você é uma microempresa e começa a faturar mais, desenquadra por causa do limite de valor, passa a ser uma empresa de pequeno porte, aí vai ganhar mais, precisa passar a ser uma empresa de médio porte, e aí é só alegria, só correr para o abraço, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui, e se você ainda não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição aqui, ative as notificações para você sempre receber os conteúdos mais importantes para o analista de licitação atuar com sucesso
nesse mercado de vendas para o governo. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você e até o próximo vídeo.